Metafísica das Rosas, de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Livro 1. No princípio era o jardineiro, e o jardineiro criou as rosas. E, tendo criado as rosas, criou a chácara e o jardim, com todas as coisas que neles vivem, para a glória e contemplação das rosas. Criou a palmeira, a grama, criou as folhas, os galhos, os troncos e botões. Criou a terra e o estrume. Criou as árvores grandes para que amparassem o todo azul que cobre o jardim e a chácara, e ele não caísse e esmagasse as rosas. Criou as borboletas e os vermes. Criou o sol, as brisas, o orvalho e as chuvas. Grande é o jardineiro. Suas longas pernas são feitas de tronco eterno. Os braços são galhos que nunca morrem. A espádua é como um forte muro por onde a erva trepa. As mãos largas espalham benefícios às rosas. Vede agora mesmo, a noite voou. Amanhã clareia o céu, cruzam-se as borboletas e os passarinhos. Há uma chuva de pipilos e trinados no ar. Mas a terra estremece. É o pé do jardineiro que caminha para as rosas. Vede, traz nas mãos o regador, que borrifa sobre as rosas a água fresca e pura, e assim também sobre as outras plantas, todas criadas para a glória das rosas. Ele o formou no dia em que, tendo criado o sol, que dá vida às rosas, este começou a arder sobre a terra. Ele o enche de água todas as manhãs, 1, 2, 5, 10 vezes. Para a noite, pôs ele no ar um grande regador invisível que peneira orvalho. E quando a terra seca e o calor abafa, enche o grande regador das chuvas, que alagam a terra de água e de vida. Livro 2. Entretanto, as rosas estavam tristes, porque a contemplação das coisas era muda, e os olhos dos pássaros e das borboletas não se ocupavam bastantemente das rosas. E o jardineiro, vendo-as tristes, perguntou-lhes: Que tendes vós que inclinais as pétalas para o chão? Dei-vos a chácara e o jardim. Criei o sol e os ventos frescos. Derramo sobre vós o orvalho e a chuva. Criei todas as plantas para que vos amem e vos contemplem. A minha mão detém no meio do ar os grandes pássaros para que vos não esmaguem ou devorem. Sois as princesas da terra. Por que inclinais as pétalas para o chão? Então as rosas murmuraram que estavam tristes, porque a contemplação das coisas era muda, e elas queriam que cantasse os seus grandes méritos e a servisse. O jardineiro sacudiu a cabeça com um gesto terrível. O jardim e a chácara estremeceram até aos fundamentos. E assim falou ele, encostado ao bastão que trazia: Dei-vos tudo e não estáis satisfeitas? Criei tudo para vós e pedis mais? Pedis a contemplação de outros olhos, e distê-la. Vou criar um ente à minha imagem que vos servirá, contemplará e viverá milhares e milhares de sóis para que vos sirva e ame. E dizendo isto, tomou de um velho tronco de palmeira e de um facão. No alto do tronco abriu 2 fendas iguais aos seus olhos divinos, mais abaixo outra igual à boca. Recortou as orelhas, alisou o nariz, abriu-lhe os braços, as pernas, as espáduas. E, tendo feito o vulto, soprou-lhe em cima e ficou um homem. E então lançou mão de um tronco de laranjeira, rasgou os olhos e a boca, contornou os braços e as pernas, e soprou-lhe também em cima, e ficou uma mulher.
E como o homem e a mulher adorassem o jardineiro, ele disse-lhes: Criei-vos para o único fim de amardes e servirdes as rosas, sob pena de morte e abominação, porque eu sou o jardineiro, e elas são as senhoras da terra, donas de tudo o que existe. O sol e a chuva, o dia e a noite, o orvalho e os ventos, os besouros, os colibris, as andorinhas, as plantas todas, grandes e pequenas, e as flores, e as sementes das flores, as formigas, as borboletas, as cigarras e os filhos da cigarra. Livro 3. O homem e a mulher tiveram filhos, e os filhos outros filhos, e disseram eles entre si: O jardineiro criou-nos para amar e servir as rosas. Façamos festas e danças, para que as rosas vivam alegres. Então vieram à chácara e ao jardim, e bailaram, e riram, e giraram em volta das rosas, cortejando-as e sorrindo para elas. Vieram também outros, e cantaram em verso os merecimentos da rosa. E quando queriam falar da beleza de alguma filha das mulheres, faziam comparação com as rosas, porque as rosas são as maiores belezas do universo. Elas são as senhoras de tudo o que vive e respira. Mas como as rosas parecessem faradas da glória que tinham no jardim, disseram os filhos dos homens às filhas das mulheres: Façamos outras grandes festas que as alegrem. Ouvindo isto, o jardineiro disse-lhes: Não, colhei-as primeiro, levai-as depois a um lugar de delícias que vos indicarei. Vieram então os filhos dos homens e as filhas das mulheres, e colheram as rosas, não só as que estavam abertas, como algumas ainda não desabrochadas. E depois as puseram no peito, na cabeça ou em grandes molhos, tudo conforme ordenara o jardineiro. E levando-as para fora do jardim, foram com elas a um lugar de delícias, misterioso e remoto, onde todos os filhos dos homens e todas as filhas das mulheres as adoram, prostrados no chão. E depois que o jardineiro manda embora o sol, pega das rosas cortadas pelos homens e pelas mulheres, e uma por uma prega-as no todo azul que cobre a chácara e o jardim, onde elas ficam cintilantes durante a noite. E é assim que não faltam luzes que clareiam a noite quando o sol vai descansar por trás das grandes árvores do ocaso. Elas brilham, elas cheiram, elas dão as cores mais lindas da terra. Sem elas nada haveria na terra, nem o sol, nem o jardim, nem a chácara, nem os ventos, nem as chuvas, nem os homens, nem as mulheres, nada mais do que o jardineiro, que as tirou do seu cérebro, porque elas são os pensamentos do jardineiro, desabrochadas no ar e postas na terra, criada para elas e para a glória delas. Grande é o jardineiro, grande e eterno é o Pai sublime das rosas sublimes. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com